professor Dionísio da Silva já está conosco. Oi, professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, querida Poliana. É uma alegria estar com você, com o Leno. Boa noite, professor. A alegria é nossa, professor. Obrigado, Poliana. Estamos aqui que nem embaixadores, numa troca de gentilezas fantásticas, mas no nosso caso são sinceros. Professor, hoje é dia do soldado? Soldado é uma palavra, hoje é o dia do soldado, dia 25 de agosto, e soldado é uma palavra que tem uma etimologia muito curiosa. Ela vem do nome da moeda com que era paga a milícia na antiga Roma, porque milícia não tinha então o sentido pejorativo que tem hoje. O militar do exército romano era pago com uma moeda chamada numus solidus. Então ele ganhava estes sólidos, que com o tempo foi ficando soldo, né, solidum, e virou soldo no português, soldado, aquele que recebe o soldo. E trocou também o nome do militar, em vez de ele se chamar o miles, como chamava no latim. Esse miles é um étimo que deu militar, mas para nós se consolidou o soldado, porque veio do italiano soldato, que foi como eles adaptaram o latim. O espanhol, o italiano, o romeno, o francês, todos eles pegaram o latim como étimo para essa palavra. E neste caso até o inglês, porque pegou soldier, que tem também o mesmo étimo. E derivações, né? Muita gente usa, por exemplo, recruta como sinônimo de soldado. Está certo, professor? Está certo, porque o recruta é aquele soldado que está lá na mais ínfima categoria, né? Ele está lá quando ele entra, quando ele é recrutado, quando ele é, então, mais que convidado, convocado a fazer parte das Forças Armadas. Está assim. Depois ele vai subindo, né? O recruta, que é também chamado soldado raso, porque é raso, está no raso, não está em hierarquia nenhuma. Depois sobe a cabo, sargento, daí vem várias categorias aí com números, né? Primeiro, segundo, terceiro. O que é curioso, Poliana, é que os nomes eles vão mudando com o correr do tempo. Então essas forças armadas foram sempre preferivelmente terrestres. Tanto que hoje, na linguagem militar brasileira, quando se refere ao exército, se diz a força. A gente diz forças armadas, mas quando diz, não, a força não pensa assim. Esta força não é aquela força do He-Man, eu tenho a força. Não é o exército mesmo, essa é a força. Então esses nomes das várias patentes, elas sofreram algumas variações quando foi para a Marinha, que pegou alguma palavra de origem árabe. Por exemplo, no Exército é general, mas na Marinha é almirante, não é? Na aeronáutica, depois da invenção do avião, que é já no século XX, o comandante, o cargo mais alto é brigadeiro, não é nem almirante nem general, é brigadeiro. E tem alguns nomes, Poliana... Brigadeiro que a senhora dá uma fome, professor. Puxa vida, tem uma historinha tão interessante aquele brigadeiro, porque ele foi feito em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, aquele docinho, né? Você já me deixou com água na boca aqui. O brigadeiro Eduardo Gomes, aquele docinho, professor? Aquele docinho é uma gracinha, né? Bom, tá toda a festa, tá lá, aquele brigadeiro, meu Deus, que boa sobremesa seria agora, hein, Poliana? Não é, professor? Mas a história do brigadeiro podemos dar no outro dia, que é muitíssimo curiosa, porque que se chamou aquele docinho de chocolate de brigadeiro. Mas tem alguns nomes, Poliana, que ficaram na história do Brasil, que não fazem mais parte da nomenclatura militar, a não ser na história, né? Por exemplo, a gente aprendeu que o Joaquim José da Silva Xavier, o herói da independência, era alferes.
este nome. Este cargo não tem mais nas Forças Armadas, né? Anspessada, não sei se alguém ainda é anspessada, talvez tenha que ver, para uso externo não é. E um muito curioso, ao lado do recruta, ainda dá tempo de dizer, Poliana? Ah, dá tempo. É o grumete. Grumete. O grumete, ele tem uma história muito curiosa, porque ele é uma denominação para o menino lá, o jovem que está trabalhando no exército como recruta. Esse grumete trabalha também na marinha e ele vem lá do francês antigo, que grom era o criado. Na verdade, vem antes de estar no francês antigo, ele esteve no inglês grom, que é rapaz. E depois passou a designar o criado. E quando Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, 2 grumetes descem da caravela, da nau, porque não veio nenhuma caravela, já dissemos isso outra vez aqui, né? O Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão atento, não citou uma única caravela, eram todas naus. Esses 2 grumetes descem, saem abraçados com 2 índios, se enfiam no fundo da mata e não voltam mais para a embarcação. É mesmo? Inclusive um escritor, o João Silvério Trevisan, fez uma história do homossexualismo no Brasil. Um dia estava fazendo uma palestra sobre isso, chama-se Devassos no Paraíso, o livro dele. Eu falei, você citou vários casos e esqueceu os 2 grumetes que anteciparam isso aí, porque os índios não conheciam o homossexualismo, mas esses 2 pegaram o meio do mato lá. Eu acho que passaram poucas de boas naquela travessia, acharam melhor ficar com os índios. Professor, é melhor ficar por lá mesmo, né, professor? E não ter que contar nenhuma história depois, né? Depois desse programa que tem mocinhas, crianças na sala, está terminando a noite, esses assuntos são muito delicados. Vamos ficar aqui, grumete é realmente e depois o étimo dele é rapaz. E tem uma outra curiosidade, tanto grumete como grom, que é rapaz, deu no francês gourmet e gourmand. Olha só! O étimo é o mesmo, aquele rapazinho que fica lá servindo vinho, apreciando o vinho, que tem um nome, né? O que serve o vinho, sabia, Poliana? Tem um nome específico esse garçom. Quase ninguém mais sabe, ninguém mais usa. Qual é o nome? Escansão. Escansão? O escansão é o oficial de uma casa real, ou uma casa nobre, encarregado de servir o vinho. Chama-se escansão, veio do latim medieval scancio, e esse étimo latim trouxe lá do gótico, que era scanquio, e esse scanquio deu scanquia na língua francesa. Depois o alemão trouxe para Weinschenken, aquele que serve o vinho, Wein, vinho, Schenken, esse Skank virou Schenken em alemão. E olha as palavras, as voltas que as palavras dão. É verdade, é verdade. É um quase hiperlink. Professor, nosso tempo hiperlink. Hiperlink. Professor, nosso tempo esgotou-se, infelizmente, mas na quarta-feira estaremos nós aqui de volta, né, professor? Vou pedir para os canção servir então mais um copo de vinho. Te dou um beijo e um abraço ao nosso querido Leno. Ok, abraço, professor. Obrigado. Abraços, professor. Até quarta. Você gostou do abraço com H, né, Poliana, querida? Tchau, tchau. Até quarta. Até quarta. Esse foi o professor Dionísio da Silva. Nosso jornal vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite. Tchau, Leno. Até amanhã. Tchau, Poliana.